muito bom estar aqui novamente. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos atos finais da Galileia e mais algumas coisinhas, né? E a gente começa com uma imagem. Um local bonito, são ruínas, né? E dizem que são ruínas de muitos séculos atrás. E aí, quer ver de saída. E que fica perto de Cesareia de Filipe. Toda essa região era beirando o mar da Galileia, que na verdade não era mar. Eles chamavam de mar da Galileia porque era um lago muito grande, né? Muitos chamavam de lago de Genezaré e outros chamavam de mar da Galileia. Então aí é o lago de Genezaré, e em volta das cidades deste lago é que Jesus passou a maior parte do tempo. Isso ali, morando e anunciando a boa nova junto com seus discípulos. De Genezaré. Genezaré. Mas ele é um lago muito grande. E aí ele está próximo ali de uma região próxima do litoral, então tem muito vento mesmo. E nos diz Mateus, em 16, que Jesus foi para as bandas de Cesareia de Filipe e interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens que é o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, e outros que é Jeremias, ou algum dos profetas. E Jesus disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Então é legal que Jesus ele se referia a si mesmo como o Filho do Homem, né? Então ele pergunta para os seus discípulos, né? Vocês que andaram por aí, o que o povo está dizendo sobre mim? E aí eles dizem tudo isso, né? Que era João Batista, que era impossível, porque João Batista havia morrido há pouco tempo e tinha batizado Jesus, então era uma confusão, né? Ou então que era Elias, o profeta já morto, ou Jeremias, outro grande profeta morto, né? E eu pergunto para vocês, né? Que necessidade tinha Jesus de fazer essas perguntas aos discípulos? Será que Jesus era curioso? Ele só queria saber assim, se o povo falava bem dele? Por quê? Eu sempre insisto com vocês que a gente tem que tomar muito cuidado com o Evangelho. Porque Jesus, ele teve 3 anos para transmitir uma mensagem muito grande. Então tudo que está no Evangelho, a gente tem que olhar com olhos mais profundos. Então tudo que Jesus fez, tudo que Jesus falou, tudo que está ali narrado, é muito profundo. E o tempo todo Jesus utilizou oportunidades para estar ensinando os discípulos e ensinando a nós mesmos. O tempo todo. E aqui foi uma oportunidade. Quando Jesus pergunta para os discípulos e quer saber o que o povo estava entendendo dele. E Jesus está nos mostrando, né? Isso é ensinamento para nós, né? Que às vezes precisamos ouvir os companheiros de caminhada para avaliarmos como temos desenvolvido o nosso trabalho. Porque Jesus, ele tinha total domínio sobre o que ele iria fazer. Jesus tinha pleno conhecimento de onde ele queria chegar e quais os instrumentos que ele ia estar utilizando. Mas Jesus também tinha pleno conhecimento de que ele estava falando com nós, que somos pessoas de pouco entendimento. Não entendimento, não que nós sejamos burros, não. Mas no assunto que Jesus está querendo transmitir, o nosso conhecimento é muito pequeno. Então Jesus está nos dando um exemplo de que nós temos que sempre estar buscando aqueles que estão junto de nós. Se eles estão entendendo a mensagem da forma como eu quero falar. Porque muitas vezes as coisas para nós estão muito claras. A gente acha que todo mundo entende. Mas se a gente for olhar, se a gente for perceber, cada um de nós entende de acordo com a nossa capacidade. Então Jesus, ao fazer isso, ele estava simplesmente querendo um retorno para ver o quanto
que ele transmitiu foi captado pelo povo. E o quanto ele precisava ainda trabalhar melhor para se fazer claro. Porque sempre é assim. Aquilo que a gente fala nem sempre é claro para os ouvidos alheios. Então nós temos que estar sempre muito atentos aí. Buscar sinais, mesmo na nossa vida normal, no nosso dia a dia. Buscar sinais naqueles com quem a gente convive, para a gente perceber se eles estão realmente sintonizados com a gente, entendendo aquilo que a gente quer transmitir. E depois Pedro, Simão Pedro, respondendo, disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus, respondendo, disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Então ele disse, quando Pedro disse que ele era o Cristo, Jesus disse: Ó Pedro, bem-aventurado és tu, porque não foi você, não partiu de você essa ideia, mas partiu de meu Pai que te inspirou para que você dissesse isso. E Pedro ficou todo cheio, né? Mas logo em seguida, Jesus, então, lá em Mateus diz, Desde então começou Jesus a mostrar a seus discípulos como devia ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos e dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E tomando Pedro à parte, começou a increpá-lo, dizendo, antes de entrar, vamos increpá-lo. Começou a ralhar com ele. Começou a, sabe assim, não brigar, mas começou a chamar a atenção de Jesus. E disse para Jesus: Deus tal não permita, Senhor, não te sucederá isso. E Jesus, voltando-se para Pedro, disse: Retira-te de mim, Satanás. Tu serves de escândalo, porque não tens a sabedoria das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Vocês percebem que em Mateus 16 ele diz que quem inspirou Simão foi Deus. 16:16. Em 16:21 é Satanás. É porque não acha que muito poder tocar em Então veja bem, se em 16:17 Jesus disse: Bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu, e agora na sequência diz que é Satanás que fala pela boca de Deus. Mas que coisa, hein, gente? Será que Jesus não sabe o que é? Ora é Deus, ora é Satanás? Ou é Pedro que não sabe o que é? Que ora tende para um lado e ora tende para o outro. E a gente? A gente é igual a ele. Tem hora que nós estamos indo rio acima, maravilha. Tem hora que nós estamos indo rio abaixo. Nós somos igualzinhos a Pedro. Nós somos igualzinhos a Pedro. Ora acertamos o passo no caminho do bem, ora a gente descamba e só faz besteira. E Pedro, como Pedro reagiu? Emburrou. Dizem que ele ficou uns 15 dias sem falar com Jesus. Foi assim? Pedro amava tanto Jesus, ele amava tanto, que aquilo para ele, nem quando ele era elogiado, nem quando tomava bronca. O amor de Pedro era muito maior do que isso. A paixão que ele tinha por Jesus, a admiração que ele tinha por Jesus era muito grande para ele se apegar a essas coisas. Mas também é um ensinamento. Como eu disse, tudo ali era situações que Jesus utilizava para nos transmitir sinais claros para nós. Nós vamos continuar, depois a gente volta nisso. E Jesus diz o seguinte: vim ao mundo para o bom trabalho e não posso ter outra vontade senão a que corresponda aos sábios desígnios daquele que me enviou.
Além de tudo, minha ação se dirige aos que estão escravizados, no cativeiro do sofrimento, do pecado, da expiação. Instituo na terra a luta perene contra o mal. Tenho de dar o legítimo testemunho dos meus esforços. Então Jesus está aqui, já no livro Boa Nova, de Humberto de Campos. Jesus está nos mostrando, para a gente compreender, por que Jesus dizia que ele tinha que passar por tudo aquilo. Por que Jesus ia ter que ser humilhado, condenado, sofrer tudo aquilo até, por fim, morrer na cruz. Ele está começando a nos dar as explicações disso tudo, né? E ele diz mais: acreditais que um náufrago pudesse sentir o conforto de um companheiro que apenas se limitasse a dirigir a voz amiga lá da praia em segurança? Para salvá-lo, será imprescindível ensinar-lhe o melhor caminho de livrar-se da voragem destruidora. Nunca tão só com exortações, mas atirando-se igualmente às ondas, partilhando dos mesmos perigos e sofrimentos. Olha a imagem que o Humberto de Campos nos passa. Então vocês imaginam o seguinte, que vocês estão ali na praia, ali no Pier Village, está um dia lindo, aquele sol maravilhoso, e vocês na praia de repente veem que tem uma pessoa muito amiga de vocês que está nadando no mar. E você percebe que ele está num lugar um pouco fundo e que deu cãibra. E que aquela pessoa começa a se afogar. É uma pessoa que você gosta muito. Você gosta muito. E aí você vai salvar ele. Mas da praia. Nada! Dá umas braçadas aí, vai lá assim, ó. Bate as pernas. Nada que você vem. E a gente não sai da praia. Porque vem entrar na água, nem pensar. Nós estamos ajudando. Vai ser útil a nossa ajuda? É isso que Jesus está dizendo. Como é que vocês querem que eu venha aqui mostrar um caminho para vocês que não é um caminho fácil, que não é um caminho tranquilo, e eu fico só na beirinha da praia e vocês lá? É assim que funciona? Não. Jesus diz claramente: eu vou mostrar o caminho, eu tenho que ir na frente. Se não é fácil, eu tenho que passar pelas dificuldades. Porque se eu passar por dificuldades muito piores do que a de vocês todos, e eu me comportar de uma forma exemplar, eu vou servir de exemplo para vocês. Se eu passei humilhações e não revidei, quando vocês sofrerem problemas semelhantes, vocês têm um modelo. Quando vocês forem agredidos no seu íntimo e estiverem a ponto de se revoltar, vocês têm um exemplo dele, que quando foi agredido, deu a outra face. Que outra face que ele deu? O amor. Quando vocês se sentirem inocentes e acusados de forma traiçoeira, vocês têm que se lembrar de que Jesus perdoou aquele que o traiu. Porque como que Jesus recebeu a quem o traiu? Com um beijo. Ai, que ternura. Quando vocês acharem que a cruz de vocês é muito pesada para carregar, vocês têm que se lembrar de Jesus. Isso foi parte do que ele veio fazer. E é isso que ele está dizendo. Eu tenho que sofrer tudo isso porque eu vim aqui para dar um exemplo. Eu vim aqui para mostrar o caminho. Como é que eu vou mostrar o caminho lá na beira da praia numa boa? Não, eu tenho que entrar no mar. Eu tenho que ir lá nadar do seu lado. Eu tenho que arriscar a minha vida também para salvar a tua. Do contrário, nada vale do que eu faço. E aí, voltando a Pedro, a grande lição que a gente colhe daquilo que Pedro passou
é de a gente saber receber críticas, sem melindres, mas buscando sempre se aperfeiçoar, sem se aborrecer com as pessoas. Porque muitas vezes as maiores críticas vão vir das pessoas que estão do nosso lado, das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente menos espera o puxão de orelha, e são os que mais dói. Mas a gente tem que aprender a evitar o melindre, o magoeiro. Eu fiquei sem falar com ele 15 dias só para mostrar. E assim Jesus vai construindo o seu modelo e vai nos trazendo ensinamentos profundos. E também tem outra coisa que Jesus falou ali rapidinho e a gente às vezes passa batido. Que Jesus disse: é necessário eu ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Jesus já começou a nos trazer claramente a imortalidade do Espírito, a nos trazer a crença na vida após a morte, para a gente começar já a ir se acostumando com isso. Jesus já vinha preparando os seus discípulos. Olha, gente, quando eu sofrer, quando eu estiver lá na cruz, tenho a certeza que eu vou voltar, eu vou ressuscitar no terceiro dia e eu vou estar junto com vocês novamente. E foi assim que os discípulos fizeram? Quase. E Jesus é tão claro nisso tudo, neste exemplo que ele vem dando, que ele diz, né? Se algum quer vir após de mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. Porque Jesus negou a si mesmo. Ele se entregou para o sofrimento. Ele se mostrou na luta para nos mostrar o caminho. Jesus sabia que ele ia sofrer, é óbvio. Ia doer, é lógico. Chibatada nas costas dói muito, muito. Principalmente a la romana. Se vocês viram o filme do Mel Gibson, vocês se revoltaram, não? Porque eles pegavam as tiras de couro e nas pontas das tiras eles amarravam ossos quebrados, lascados, porque a hora que batia, além daquilo bater, a própria tira de couro, o osso, como ele era pontudo, ele enterrava na carne, e depois você puxava, então aquilo vinha rasgando. E Jesus sabia de tudo aquilo. E ele dizia para nós: negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga. E ele disse mais: porque o Filho do Homem há de vir na glória do seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Essa é a recompensa. Se nós negarmos a nós mesmos, se nós tomarmos a nossa cruz e optarmos pelo caminho que ele veio dizer para nós, pelo caminho que ele veio mostrar para nós, a nossa recompensa será cada um segundo as suas obras. Quem perseverar até o fim será salvo. Ele foi muito claro. Não disse que era fácil. O tempo todo ele disse que era difícil, que era doloroso, que era de sacrifício. Mas o tempo todo ele nos lembra: vale a pena. Muito. Muito. De novo, continuando na Boa Nova, Humberto de Campos nos traz a mensagem do Mestre, que ele diz: não espereis por triunfos, que não os teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre, quando manifestar sede, para que se cumpra as Escrituras. Experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou.
Nos derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer, a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. Não podia ser mais claro, né? Infelizmente, nós vivemos num mundo ainda de provas e expiações. Então não tem jeito. Estar imerso na carne significa ou estar passando por provas, que é difícil, ou por expiações, que é mais difícil ainda, é mais doloroso. Então ele diz muito claro: olha, gente, infelizmente na situação que vocês se encontram, vocês têm muitas coisas a corrigir, e corrigir demanda tempo, demanda sacrifício, demanda esforço, e normalmente é um caminho rápido. Porém, na medida em que vocês corrigirem o que tem que ser corrigido, quando vocês retornarem ao reino do meu Pai, grande será o galardão, grande será a recompensa. E é isso que tem que nos motivar, porque Ele veio trazer esse exemplo, Ele veio nos mostrar esse caminho. E aí Jesus nos traz o ensinamento da humildade e confiança no Pai, porque nós temos que ter essa convicção: se eu sofro e o Pai é bom, eu tenho que confiar nele. Se eu sofro, é porque esse sofrimento me é útil. É porque eu tenho que aprender alguma lição desse sofrimento. E se eu me revolto com esse sofrimento, simplesmente eu estou perdendo a oportunidade, porque eu não confio em Deus. Eu julgo Ele, eu o condeno, eu o culpo pelo meu sofrimento, sendo que o único culpado sou eu, porque eu sou herdeiro de mim mesmo. Então, se eu procuro fazer tudo certinho, mesmo assim eu sofro, é porque em outras ocasiões eu tinha tudo para não sofrer e eu optei por fazer os outros sofrerem. E agora eu estou segundo as minhas obras. Eu estou recebendo segundo as minhas obras, né? E tudo isso, gente, exige então firmeza de propósitos e perseverança no bem. Porque é muito mais fácil a gente desistir no meio do caminho. É muito mais fácil a gente querer largar tudo, porque às vezes exige muito da gente. Não mais do que a gente pode carregar, mas muito mais do que a gente gostaria de carregar. Porque a gente sempre opta pelo caminho suave, pela moleza. A gente quer vir na Terra encarnar só de férias, só passeio, só curtindo a paisagem, né? E não é bem assim. Implica fazer a parte da gente, implica suor, implica trabalho. Agora aqui nós vamos pegar o livro Sublime Peregrino para a gente entender algumas coisas nesse contexto todo, né? E aí são perguntas que são feitas ao espírito de Ramatiz, e ele vai, como ele é contemporâneo daquela época e ele esteve ali envolvido naquilo tudo, ele vai narrando alguns acontecimentos daqueles momentos cruciais ali, né? Então ali, né? Desde que Jesus obedeceu a um plano messiânico previamente definido, embora aceito por livre vontade antes de descer a matéria, orientando-lhe todos os passos e ações para um fim inexorável, houve um certo determinismo quanto à sua crucificação e morte, não é mesmo? Então o que perguntaram para Ramatiz? Olha, se havia um plano, se Jesus tinha tudo planejado ali, e etc., então não tinha jeito, ele ia ter que morrer na cruz. Fizessem o que fizessem, Jesus ia ser crucificado. Ele já nasceu, já marcado para morrer na cruz. E
Ramatiz responde: o determinismo a que Jesus se submeteu consistiu no fatalismo de ele aceitar incondicionalmente todos os sacrifícios inerentes à sua tarefa messiânica junto aos homens. O holocausto de sua vida física, motivado pelos conflitos morais e reações dos interesses do mundo, era um epílogo tão admissível ou um fato inevitável, como de alguém, ao pretender salvar a sua família cercada pelas lavaredas de um incêndio, e aceitar resignadamente o fatalismo de morrer queimado entre as chamas. Jesus, portanto, decidira se mergulhar nas chamas das paixões animalizadas desencadeadas na face da terra para salvar a sua família, representada pela própria humanidade. É indubitável que, mesmo depois de encarnado e em face de seu livre-arbítrio, Jesus tinha o direito de recusar-se a cumprir a tarefa aceita espontaneamente no reino do Espírito. Mas as virtudes de retidão, abnegação e sacrifício absolutos de seu amor ao próximo, e além de si mesmo, eram atributos morais de tal superioridade em sua consciência espiritual que jamais o induziam a fugir de sua missão. O mestre do orbe tinha certeza de que a sua graduação sideral e dinâmica espiritual eram garantia suficiente para fazê-lo cumprir integralmente a vontade do Senhor na face da terra. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ler, tem um livro muito interessante que é de um dos maiores escritores portugueses, que chama-se José Saramago. E esse livro se chama O Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Saramago, ele escreve o Evangelho, mas como se fosse narrado pelo próprio Cristo. E é muito interessante porque o tempo todo, na visão do autor, né? Saramago é um livro belíssimo, né? Mas o tempo todo Jesus luta contra a missão dele. O tempo todo. O tempo todo ele insiste em não cumprir aquilo que estava planejando. E o tempo todo aquilo é inevitável. É muito legal de ver, sabe? Ele faz colocações assim brilhantes, né? Então isso por quê? Porque Jesus tinha o direito de chegar aqui e mudar de ideia. Porque isso é um presente de Deus para todos nós. Todos nós temos um livre-arbítrio. Então, apesar de tudo estar programado e de Jesus ter aceito, Jesus tinha o direito de chegar aqui e falar: quer saber, esse negócio de morrer na cruz não está com nada, eu vou aqui, Maria de Magdala está aqui dando sopa, eu vou me casar com ela, eu vou para outras bandas, vou ter minha família e curtir a minha vida. Todo o direito. Deixa para lá esse negócio de pai. Essa humanidade não tem jeito mesmo. Eu já sei que vai passar 2000 anos e ninguém vai estar entendendo nada mesmo. Pra quê? Vou curtir a vida, vou aproveitar a passagem. Ele tinha direito. Tinha. Mas, pela grandiosidade dele, por muito amar a todos nós, em momento algum passou pela cabeça dele isso. Em momento algum. Em momento algum. Suponhamos que ele tivesse chegado aqui e resolvido que casasse. Viria certamente um outro espírito crístico passar por tudo que ele passou. Porque ele estava... Era uma necessidade. É interessante. O planeta Terra. Não só. Mas mesmo se mudasse de ideia, ele já estava. Não, mas ele podia fugir. Ele tinha todas as chances. Ele podia desistir, mas esse... Ali no Getsemane, ali, ó, um pouco antes de Judas chegar, ele podia dar no pé, ele sabia. Se ele desistisse, se diria. Mas é interessante. Porque ele podia desistir. É interessante que tem algumas correntes e são ideias assim que se jogam e que são muito interessantes, né? E que ele diz o seguinte, que acima de tudo Jesus fez aquilo não por nós, mas por ele mesmo. Porque Jesus só perante os olhos de Deus, ele somente poderia ser um governador planetário pleno se ele viesse aqui. Então aquilo era para ele também. Por quê?
De que adianta, é como ele disse ali, o que adianta ele ser o governador planetário da Terra, só lá de cima dos planos superiores, e ficar falando para nós assim, olha, vocês têm que evoluir, vocês têm que sofrer, que o sofrimento é bom. Então, era uma necessidade dele, como governador planetário, vir na Terra, encarnar na Terra, para saber. Eu contei a história para vocês, né, do Salmo. Contei do açúcar, né? Já sal, já açúcar. Então a gente tem que viver aquilo. Se a gente não vive, se a gente não sente, como é que a gente vai falar? Então Jesus também precisava mergulhar na carne, para que ele assumisse plenamente a condição de governador. Eu fui lá, eu senti, eu sei o que é aquele mundinho azul lá, miserável, eu senti na pele. Então, quando eu falar para vocês, eu falo porque eu sei, porque eu conheço. Porque ele encarnou em muitos outros orbes. Mas, quando ele chegou aqui no nosso orbe, ele já era um espírito pleno. Já era um espírito crístico. Então, ele se fez pequeno, né? Se fez homem, para que os homens pudessem se fazer Deus. É assim que é. Marcos, Sim. eu pergunto, então todos os governadores planetários de cada planeta, Para assumir plenamente o seu cargo, ele tem que encarnar naquele planeta. e tem que passar. Faz parte do contrato. Faz parte. Exatamente. E com essa consciência crística, e passar também pelas menos provações efetuadas. Né? Exatamente. E mostrar qual é o caminho. Porque aí ele vai passar e ele vai se mostrar. Vocês compreendem? Porque imagina como é que ele ia ser um governador planetário se ele fracassasse e se ele fraquejasse. Nunca. Então ele tem que ir, tem que mostrar e tem que mostrar o valor dele como espírito crístico. Eu fui, né? Como diziam os romanos, né? Eu vim, vi e venci. E é assim que Jesus foi. E todos têm que passar por aquela Com certeza. não entendimentos do nível espiritual da Terra. E acabar E ser o exemplo. é, ser o exemplo. E dali para frente ele é a nossa referência. Se Sempre. não é o crucifixo, será outra. Jesus, seus discípulos, apóstolos e fiéis amigos atuaram no momento exato e decisivo da necessidade psicológica dos terrícolas, de acordo com a visão dos mestres siderais e em consonância com os ambientes morais, sociais e religiosos da época. Todos os espíritos ligados ao mestre Nazareno e participantes do advento do cristianismo eram peças escolhidas com a devida antecedência, visando a mais proveitosa movimentação no plano redentor da humanidade. Agora é importante vocês verem, eram escolhidos, não eram perfeitos. Eles eram escolhidos pelas qualidades que eles tinham, que nós já vimos que a Tânia trouxe, que a maioria deles eram exatamente iguais a nós, não eram perfeitos. Mas, embora se tratasse de entidades submissas ao compromisso de sacrificarem a própria vida na carne em benefício da redenção humana planejada por Jesus, a sua graduação moral e espiritual não os livrava de certas deficiências próprias do espírito humano, e de modo algum podia igualar-se à fulguração sideral do Espírito de Jesus. Mas é evidente que se a divulgação do cristianismo na Terra ficou adstrita a um prazo determinado, isto confirma a existência de um plano irrevogável do alto, não é assim? A Matriz diz, realmente, o plano da obra liderada por Jesus era irrevogável e jamais deveria ser modificado após a convocação antecipada de seus cooperadores e do seu ajuste aos destinos humanos na face do orbe. Era algo parecido a um jogo de xadrez esquematizado, com a devida antecedência, onde qualquer movimento precipitado ou diferente das peças marcadas no esquema causaria modificações e novos ajustes. Mas apesar do plano do cristianismo ser irrevogável, os seus elementos eram livres e podiam recuar ou alterar suas posições, mesmo na hora de sua comprovação espiritual, no esquema traçado pelo alto.
Sem dúvida, as suas figuras de maior realce na obra cristã, como Pedro, João, Paulo, Batista, Maria de Magdala, Tomé, Mateus, José, Maria, José de Arimateia, o Tiago Maior, o Tiago Menor, deveriam cumprir a promessa feita antes de suas encarnações, a fim de não desorientarem o rumo messiânico de Jesus. A obra cristã não exigia gestos, atitudes estandardizadas ou abdicação das vontades humanas em face do seu rumo fatalista, mas requeria a manifestação das qualidades e dos sentimentos naturais dos seus participantes como um testemunho moral superior e de garantia no futuro. Ok? Também não se tratava de um enredo teatral, exigindo de cada personagem a deixa do diretor, mas em verdade Jesus convocara espíritos amigos e heróicos para testemunharem livremente em favor do cristianismo. Mas todos eram livres em suas ações, e a prova disso é que alguns não se mantiveram à altura do seu compromisso espiritual na hora de sua ação. Outros recuaram, amedrontados, bem antes do seu testemunho. O próprio colégio apostólico estremeceu na hora trágica da prisão e da crucificação do Mestre Jesus. Pedro, interrogado pelos esbirros do Sinédrio, negou a sua condição de discípulo. Tiago, filho de Alfeu, precipitou-se para a primeira sinagoga e ali se pôs a orar de janelas abertas, numa demonstração de fé veemente a Moisés. Simão Cananeu e Bartolomeu sumiram de Jerusalém. Tomé, Felipe e Alfeu cautelosamente buscaram a briga em casa amiga. Judas já se havia comprometido com seus ciúmes e imprudência, servindo de cobaia estúpida aos objetivos maquiavélicos do Sinédrio. Mesmo Gamaliel e Nicodemos, que também deviam participar direta e corajosamente do movimento cristão, cumprindo-lhes o dever precípuo de anotarem os acontecimentos da vida de Jesus para a segurança histórica dos vossos dias, mal deram seus testemunhos em rápidos diálogos e contatos com o Mestre. Os próprios irmãos de Jesus, filhos de Débora e de Maria, eram espíritos incluídos solidamente no esquema do cristianismo, devendo cercá-lo de uma aura fraterna e afetiva, compensadores das dores do mundo profano. Mas nunca estiveram do lado. Os irmãos de Jesus. Só Tiago depois, é que o Tiago, que era o irmão mais novo de Jesus, depois ele se tornou um dos seguidores do cristianismo iniciante. Mas os outros irmãos, ninguém se interessou. Eles falavam que criaram, nosso irmão mais velho é meio... Não bate bem... Não. Desenvolver o evangelho. Não. Só o Tiago. Mas é assim. Então, continuando a nossa história, de Betânia, faltando 5 dias para a Páscoa, Jesus partiu para a cidade, pouco distante daquela aldeia. Formou-se um cortejo que foi se engrossando no caminho, à medida que o povo ia sabendo que era o Rabi de Nazaré, que vinha chegando, para resgatar Israel de seus sofrimentos e assumir seu reinado no templo. Ao aproximar-se da cidade, Jesus se deteve e pediu a 2 discípulos que fossem adiante e lhe trouxessem um jumento, para que entrasse na cidade montado, conforme estava predito nas Escrituras. Então, o que acontece? Vocês lembram que nós já mostramos aqui no nosso mapa onde era Betânia, né? Betânia para Jerusalém era pertinho, menos de meia hora a pé. E Jesus saiu de Betânia, onde era a casa de Lázaro, e estava se dirigindo para o templo de Jerusalém. E bem antes de chegar a Jerusalém, ele pediu a 2 discípulos que fossem buscar um jumentinho, para que ele entrasse montado nele. Por quê? Porque nas Escrituras, lá atrás, 300, 400 anos antes, já havia sido previsto que o Messias ia entrar montado no jumentinho. Eu arrumei uma imagem aqui, mas ela não é fiel. Vocês me desculpam, eu não consegui a fidelidade, né? Porque o que acontece? Jesus tinha uma estatura um pouco acima da média dos judeus. Jesus ali tinha quase 1,80 m. E o jumentinho é jumentinho, né, gente? Então vocês imaginam Jesus de quase 1,80 m montado num jumentinho.
Os pés iam arrastando no chão. Então era cômico. Era, de certa forma, até patético. E era isso que Jesus queria. Jesus queria entrar de uma forma bem chamativa em Jerusalém. E a coisa ficou pior. Porque o povo, quando ficou sabendo, eles entupiram o caminho de Betânia até Jerusalém. E todos começaram a recebê-lo como rei. A gritar hosanas, a tirar os mantos e colocar na estrada de poeira para que ele passasse, a tirar ramos das árvores e cobrir a estrada de ramos para que o caminho do imperador, do Messias, fosse todo de ramos. Por isso que nós temos o domingo de ramos, aquela coisa toda, né? E Jesus queria tudo isso, porque Jesus tinha os seus planos. Os companheiros cantavam hinos e aleluias em honra de Jesus, chamando Hosana, eis o nosso rei Messias, o filho de Davi. Dançavam à frente do cortejo, agitando ramos que haviam arrancado do arvoredo no caminho em sinal de alegria. Assim foram até o templo, onde a multidão esperava que houvesse algum acontecimento extraordinário e que Jesus, com uma só palavra ou um só gesto, derrubasse o reinado dos anãs e o poderio dos invasores romanos. E na sua ingenuidade também esperavam que naquele momento Jesus declarasse a libertação de Israel, inaugurando seu reinado de Messias nacional. Mas nada disso aconteceu. Ao defrontar o edifício, Jesus desceu jumentinho, penetrou no templo em silêncio e depois de aguardar longo tempo a multidão se dispersou de seu dia. E o pior, sabe quem mais pulou? Quem mais gritava? Quem mais fazia tudo era o primeiro. Todos os discípulos. Os discípulos traziam dentro de si que aquele era o grande momento de glória, que finalmente Jesus ia se mostrar poderoso como era, que Jesus ia se tornar naquele instante o Messias, guerreiro, matador, que ia vir anjos do céu e ia matar todos aqueles romanos miseráveis e que ia acabar com o domínio. Diz que Judas dava cada pulo desse tamanho. Diz que Judas era magrelinho, sabe aqueles magrelinhos de canela seca? Diz que ele pulava feito uma coisa doida, de alegria, porque ali era a realização do grande sonho de Judas. Era o grande sonho dele. E finalmente aquele que ele confiava e aquele que ele seguia ia se mostrar e ia acabar com o domínio romano. E os outros também todos. O povo também achava. E Jesus entrou caladinho lá para dentro. Na verdade, seria uma coisa gloriosa, né? Se a gente pensar bem, porque aqueles romanos... Era glorioso, não é mais? Não era para ser assim. Eu ia falar isso foi isso, então uma semana antes dele morrer. Há controvérsias. Há controvérsias. O Severino Celestino, que esteve aqui conosco conversando e é um grande estudioso, ele diz que é impossível. Que o tempo nessa narração está... porque é impossível. Porque... Vamos usar o raciocínio dele, né? Jesus morreu em que época do ano? Quando que cai a sexta-feira santa? Em média? Abril. No fim de março, começo de abril. Então vamos imaginar que Jerusalém está mais ou menos no mesmo clima daqui. Abril e maio aqui é esquisito. Então você acha que as árvores iam ter ramos, iam ter aquelas coisas? Não. No mínimo tinha que ser 6 meses antes. Mas pouco importa. O que importa é por que Jesus fez tudo isso. Para mim, isso é opinião minha, né? Jesus sabia que se ele entrasse
Eu falei para vocês que um pouco antes desse acontecimento, Jesus fez a ressurreição de Lázaro. E isso foi a gota d'água. O Sinédrio já tinha preparado um plano para capturar e prender Jesus. Só que o Sinédrio tinha medo, porque Jesus era muito popular. E se o Sinédrio prendesse Jesus na presença do povo, ia acontecer uma desgraça. Então o Sinédrio queria prender Jesus à escondida, tanto que prendeu ele de madrugada. Então Jesus queria entrar em Jerusalém porque Jesus tinha planos ali de ter a Santa Ceia junto com os discípulos. Ele tinha várias coisas a fazer. Então o que Jesus fez? Eu preciso entrar em Jerusalém com muita gente em volta, porque aí o Sinédrio não vai poder me impedir de entrar lá e não vai me prender antes. Então Jesus aceitou toda essa papagaiada para entrar tranquilo em Jerusalém e fazer o que ele precisava. Mas ele deixou entender que ele ia fazer alguma coisa no negócio? Não. Por que ele falou das montanhas? Porque assim, é que nem, né? Se você está aqui e grita fogo, né? Ninguém vai procurar onde é a origem do fogo. Todo mundo vai cair fora o mais rápido possível. E é assim, quando está na multidão assim, um grita alguma coisa, todo mundo vai atrás. Mas foi também por causa que ele entrou com o documento, né? Cumprindo a profecia. E aí só as imaginações se acendem, e aí, minha filha, para conter a multidão, né? Você vê com tudo que ele já tinha feito. Todas as reuniões, tudo. E aí nós vamos ter os últimos dias de Jesus em Jerusalém. De novo, o Ramatiz é que vai nos ajudar. Quais foram as consequências da entrada triunfante de Jesus a Jerusalém e do incidente no pátio do templo? Porque logo em seguida a Bíblia narra que Jesus, lembra aquela história de chutar as coisas, depois de dar chicotada nos bichos, foi logo em seguida, né? Na narração da Bíblia, né? E Ramatiz, na segunda-feira, Jesus e alguns dos... Ele entrou no domingo, né? Domingo de Ramos. Aí na segunda-feira, Jesus e alguns dos discípulos, dos apóstolos, subiram à cidade alta e misturaram-se com o povo a fim de auscultar quanto às notícias sobre os acontecimentos do dia anterior. Mas não tardaram a chegar aos ouvidos os rumores da disposição adversa das autoridades religiosas hebreias contra aquela entrada retumbante dos galileus em Jerusalém. Os vivas e hosanas ao Rabi da Galileia, considerado o rei de Israel e o filho de Deus, eram interpretados como o mais cínico ultraje ao clero judeu e à lei de Moisés, enquanto a provocação sediosa no pátio do templo significara sacrilégio digno de pena de lapidação. Além disso, o procônsul romano pusera de prontidão as patrulhas de soldados em todas as ruas da cidade, pois foram informados de que os judeus preparavam-se para uma nova insurreição. Segunda-feira, portanto, Jesus e seus discípulos já estavam sendo caracterizados à conta de inimigos da lei e da religião. E o que aconteceu a partir de terça-feira com Jesus e seus apóstolos? Em companhia de Pedro e João, o mestre transitou entre a multidão no centro de Jerusalém, visitou a praça do mercado, localizou as sinagogas e lugares onde ainda alimentava esperanças de pregar o evangelho àquele povo excessivamente apegado aos apetrechos do mundo e muitíssimos esquecidos das realizações do Espírito Eterno. Infelizmente, o noticiário a seu respeito era cada vez mais grave e perigoso à sua liberdade, pois já havia éditos do centurião Quinto Cornélio, comandante da Torre Antônia, mandando fechar as portas da cidade e exigindo dos retirantes o visto sacerdotal ou o consentimento das autoridades romanas. Ademais, havia sido aumentado o número de patrulhas de soldados romanos que pareciam operar de perfeito acordo com os esbirros do Sinédrio. Estava cada vez pior. A cidade de Lembre-se que Jerusalém é murada. Jerusalém era cercada por torres, por muros impossíveis de se pular. E haviam portas de entrada e saída. E nessas portas haviam soldados que só entrava e só saía quem tinha ou uma autorização do Sinédrio ou uma ordem do governo romano. Principalmente os galileus, que estavam ali os mais visados, né?
Não foi difícil para Jesus e seus discípulos certificarem-se de que os galileus fugiam de Jerusalém apressadamente, logo que circularam as notícias comprometedoras. Os que ainda se encontravam na cidade mostravam-se aterrorizados e não se animavam a enfrentar os mastins do sinédrio, são os cachorrinhos, né, bem simpáticos, ou dos soldados romanos nas portas de Jerusalém. Então, os apóstolos, também assustados, seriamente sugeriram ao mestre o retorno imediato à Galiléia, antes que isso fosse impossível. Jesus fitou esses queridos amigos e viu-lhes o medo nos olhos e a angústia no coração. Eram homens simples, mas bons, rudes e sinceros. Em sua companhia, ele havia percorrido a Judéia de ponta a ponta, na mais pura amizade. Os apóstolos faziam indagações íntimas mais perplexas e dolorosas. Por que Jesus não lhes explicava a razão do fracasso do movimento em Jerusalém? Ou o motivo da indiferença do povo de Jerusalém, os quais, em vez de aderirem, ainda zombaram do entusiasmo galileu? Jesus seria realmente o Messias predito há séculos por Isaías e Miqueias, e que viria no comando das legiões angélicas para libertar o povo eleito do Senhor? E quais foram os prejuízos tão sérios que Jesus teria causado ao sacerdócio organizado de Jerusalém para o crucificarem no Gólgota? O que Jesus pregava naquela época podia ser encarado realmente como sedioso, pois apesar de sua tolerância e pacifismo, ele feria a fundo o modo de vida dos homens que dominavam a política, controlavam as finanças ou viviam nababescamente da especulação religiosa sobre o povo todo. Não havia dúvida quanto ao sentido objetivo da mensagem cristã. O ousado profeta de Nazaré censurava os fartos, os displicentes, os gananciosos, enfim, os vampiros da miserabilidade humana, próprios de todos os tempos. Era um rabino que predizia os prejuízos aos ricos do mundo, pregava a reforma religiosa, condenava as oblatas e oferendas em nome de Jeová. Como chefe dos galileus empobrecidos, ele pretendia impor um reino de Deus para os aflitos, enfermos, deserdados e simples, o que implicava na eliminação dos exploradores, astuciosos, afortunados e gozadores. Pouco a pouco, reduzir-se-ia a renda habitual do templo, uma vez que os fiéis e crentes, sugestionados pelas suas pregações, terminariam por aceitar que se deve amar a Jeová apenas em espírito. Então Jesus mexeu fundo nos poderosos. Mexeu no bolso, mexeu no orgulho e mexeu no poder dos poderosos. E vocês sabem que mexer com o poderoso é complicado. Jesus era na época considerado um perigoso socialista que tentava igualar os homens, nivelar as fortunas e reduzir os poderes do mundo, que ousava pregar o amor para com o inimigo e o perdão para com o algoz. Era um líder poderoso, excêntrico e ao mesmo tempo humilde. Ele galvanizava os ouvintes pelos seus planos corajosos, pregando a reforma do mundo material, mas em seguida advertia que o seu reino não era deste mundo. Era complicado. A situação era complicada. O que nos dizeis dos últimos dias da vida de Jesus? O desalento crescia à medida que prosseguiam as peregrinações no diapasão costumeiro, e os discípulos não escondiam o desejo ardente de retorno ao lar para a vida em comum com a família. Pedro e os outros não dispunham de tempo suficiente para seguirem o mestre, pois eram casados e sua família os requeria frequentemente devido às necessidades da casa. E os discípulos que eram solteiros sustentavam os pais mais velhos e parentes enfermos. Ademais, as pregações de Jesus eram cada vez mais importunadas pelos espiões e esbirros do sinédrio. E quais eram os sentimentos e as disposições emotivas dos apóstolos nesses dias de inquietude e insatisfações dos demais partidários do Mestre Jesus? Pedro era sempre infatigável, decidido e fiel. Sua alma rude, mas de sentimentos afáveis, aceitava sem protestos qualquer instrução ou recomendação do Mestre. Por isso a história o consagrou como a rocha viva, em que Jesus assentou a base de sua igreja. As suas próprias vacilações durante a prisão do Mestre
Ele depois as redimiu pela sua morte sacrificial em Roma, quando foi resignadamente crucificado de cabeça para baixo. Após a morte de Jesus, Pedro devotou-se de corpo e alma à causa cristã e só raramente retornava ao seio da família para um breve aconchego afetivo. Outros apóstolos, como Bartolomeu, André, Felipe e Tadeu, também estranhavam a demora do Mestre em manifestar as suas forças gloriosas ou de pôr-se a caminho de Jerusalém para as pregações eloquentes, onde deveria assumir o poder de Israel e cumprir a profecia do Velho Testamento. Aliás, Felipe não confiava no sucesso daquela empreitada messiânica, alegando a necessidade de um sangue novo, dinâmico e resoluto, que viesse galvanizar a todos. Bartolomeu era uma peça indecisa, que não sabia bem para onde pender. Faltava-lhe entusiasmo e deixava-se arrastar pelas palavras mais eloquentes, movendo-se qual autômato entre os companheiros à espreita de novidades. Tomé e Simão Cananeu já não confiavam em Jesus quanto ao futuro. Eles amavam o seu querido mestre, mas não escondiam a dúvida quanto à realização de todos os acontecimentos previstos por ele. Em suas confabulações reservadas, chegavam a alimentar a ideia de que Jesus às vezes não parecia lógico e sensato nas suas divagações. Razão porque nem tudo que ele pregava deveria ser aceito sem reservas. Mateus, reservado e atencioso, não destoava da comunidade, pois trazia em si a disciplina do homem habituado a lidar com a alma humana e ser mal julgado, apesar do bom procedimento. André e Tadeu formavam um grupo à parte, pois não possuíam envergadura para imporem suas ideias. Por isso, facilmente aceitavam as palavras do Mestre Jesus e aguardavam tranquilamente ao acontecimento, enquanto Tiago, irmão de João, sofria a influência deste e esperava o milagre das legiões angélicas intervirem no momento oportuno. João, o discípulo amado, cuja afeição, atividade e desprendimento eram incomuns, possuía um caráter superior e se devotava incondicionalmente à causa cristã. Jamais demonstrou tédio, cansaço ou opôs dúvida a seu querido mestre. No entanto, sua alma poética vivia povoada de fantasias e superstições, tornando-se um crente fácil do miraculoso. Finalmente, Judas, homem retraído e indócil, que vivia entre os apóstolos, mas não comungava com os seus sentimentos, pois não escondia os seus ciúmes pela preferência que Jesus devotava a Pedro, a João e a Tiago, o maior. Ele movimentava os bens da comunidade, da qual era o tesoureiro. Estava mais preocupado com o êxito material do cristianismo do que com a sua mensagem essencialmente espiritual. Jesus estava bem arrumado, né? E ele diz: se me amais, observai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique eternamente convosco, o Espírito de verdade, a quem o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conhecereis, porque habitará convosco e estará em vós. É a promessa que ele fez em João. Então, de tudo isso, nós dizemos: o que é o Espiritismo? É o Consolador? O Velho Testamento é uma súplica ao céu. É Moisés pedindo a Deus as leis, os esclarecimentos. Jesus, o Novo Testamento, foi a resposta do céu. O amor veio ao mundo. E o Espiritismo? Se ali é a súplica, aqui é a resposta. O que é o Espiritismo? É o diálogo. Agora nós vamos dialogar com o céu. Por isso que ele consola, porque agora são os Espíritos. É o diálogo que vem nos trazer a consolação, que vem nos trazer o esclarecimento, que vem nos trazer o complemento daquilo que Jesus disse de maneira velada, de maneira própria à época em que ele viveu, e que agora vai ser dado um entendimento mais profundo. É por isso que vem o Consolador, que é o diálogo. Os outros dois era só de uma via. Primeiro é a súplica. Eu falo e Deus ouve. Depois veio
A resposta: Deus fala através do Cristo e nós ouvimos. Hoje é o diabo. Hoje é o diabo. É uma via de duas mãos. Porque estamos maduros, porque estamos prontos para isso. Foi necessário o tempo, foi necessário que amadurecêssemos como espíritos na nossa evolução para termos o direito do diálogo. Mas hoje ele já é a conquista de cada um de nós. Agora temos que saber fazer uso disso. E como nós dissemos, não é fácil. Jesus veio trazer essa mensagem toda. Não é isso? E eu digo a vocês, não percam a semana que vem. Não percam a semana que vem. Porque na semana que vem nós vamos desvendar o mistério de que Jesus não morreu na cruz. Já é essa não. Jesus não morreu na cruz. E nós vamos estar conversando sobre isso. Ok? E quem já sabe da história, por favor, colaborem, hein? Deixem eles. Então é isso, gente. Pode ir na próxima vez. Já é a morte, a crucificação e tudo mais. Quis dizer que os anos de Jesus na hora da glória na terra. Mas você quer mais do que eles têm vindo? Eles vêm aqui.